Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí em mais um domingo esfria, outro domingo esquenta, não é? Tudo na vida é assim, um domingo mais alegre, outro domingo mais triste, um domingo a gente está com dor aqui, outro a gente está com dor ali, isso quem já passou de 50, não é? Quem já passou de 50, num domingo está com dor aqui, no outro domingo está com dor ali. Agora os mais jovens, pode um domingo estar com problema, outro domingo sem problema, um domingo tem concurso, outro domingo não tem concurso, tem prova. A vida não é assim. Então, se essa é a realidade da vida, nós aqui viemos estudar, analisar e ouvir sobre a realidade do universo, a realidade de Deus, a realidade de quem somos, de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E como devemos agir no melhor possível para nossos resultados serem cada vez mais rapidamente os melhores possíveis. Sem engano, sem dizer, não, agora vocês estão curados, agora vocês estão com o problema resolvido, vocês vieram para cá, assinaram a ficha lá de sócio, ou isso, nada disso. Isso é blá, 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 isso não resolve problema nenhum. A prova de que não resolve é que a humanidade está aí fervilhando de religiões e as coisas sempre do mesmo jeito, com tendência de piora. Eu dei uma passada agora, agora depois do almoço, de tarde, eu gosto, depois do almoço, a gente almoça aqui e sai sem rumo. Aí nós saímos para o lado de lá e íamos para o conselheiro. Aí o conselheiro estava meio confuso, por causa de um negócio que estava vendo lá, um evento, a polícia passou, 2 carros de polícia. É melhor a gente não ir para lá não. Aí entramos para o Amparo, aí para o lado do Amparo. Entramos para Nova Suíça, para o lado de Nova Suíça. Aí fomos lá para dentro, eu e Ângela, vamos conhecendo, vendo as coisas, vendo as casas bonitas, os lugares bonitos. Olha, no Nova Suíça, só logo naquele baixo ali, na baixadinha, naquela entrada do Nova Suíça, a Ângela contou 8 igrejas, mas eu contei mais, eu vi mais umas que ela não viu, assim numa área de 200 metros mais ou menos, uma não tinha distância da outra de 50 a 80 metros, 8 igrejas só assim à nossa vista. Então é como Bomboniere agora, isso está como Bomboniere, como farmácia, e não adianta, o que está resolvendo isso para a humanidade? Eu vi um programa agora, semana passada eu vi uma sessão de milagres apresentada num canal de TV, uma sessão de milagres. O camarada contou, rapaz, que foi lá um sujeito com a perna mais curta que a outra. Eu até dou esse exemplo de vez em quando, mas eu nunca pensei nisso, não. Ele contou ao vivo que fez um milagre recente agora, diz que está num DVD para quem quiser ver. Do cara que tinha a perna mais curta, foi lá na igreja em nome do Senhor Jesus, aquilo começou a fazer um barulho, dar uns estalos no osso, aí a perna mais curta ficou do tamanho da outra. Isso está na televisão aqui, isso faz... meu Deus, é uma igreja que tem atrás da Telerge ali, está na televisão, na TVC, passa lá na TVC, o cara vai AIDS, curas de AIDS assim, mano, olha só... Tranquilo. Contou 2 casos e disse de onde, como as pessoas ficaram curadas. E eu ainda perguntei isso, E o que resolveu o problema da sociedade? Resolveu o que para o mundo? O que para a saúde? O que para a habitação? O que para a educação? O que para o mundo ficar melhor? Aí disseram, mas Jesus não fazia milagre? Ele fazia justamente para atrair o pessoal, para ver se aprendia o evangelho, os ensinamentos dele, porque o negócio de Jesus não era milagre. O negócio dele era outro, era ensinar a verdadeira salvação do indivíduo, da alma, do imortal, e não do corpo velho, do corpo ao quebrado. Então veja, vocês hoje estão aqui num centro espírita que tem essa função, ensinar o espiritismo, a gente aprender o espiritismo com a codificação, com Allan Kardec, para a gente ser seguro nas nossas obrigações, nos nossos compromissos, para a gente ser feliz sim, brincar, a gente passear, a gente viajar, a gente ir a baile, curtir a vida, fazer o que tem que fazer, ir visitar os pobres, ajudar um, ajudar outro, onde nós moramos, na nossa comunidade, não aqui em congregação, fazer a nossa obrigação, onde quer que nós estejamos, com a segurança de que estamos sendo úteis ao mundo, úteis à vida, úteis a nós próprios, e agindo de acordo como Deus recomenda, com a harmonia do universo. Não é legal? Ninguém vinha aqui para ser ludibriado, enganado ou colocado uma venda naquilo que deveria estar vendo. Ao contrário, nós viemos para enxergar mais longe, para entender mais, para compreender melhor e para ser seguro, ter aquilo que o Espiritismo recomenda, fé raciocinada. Somente é aquela capaz de encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. Então essa é a função de nós estarmos aqui nesse domingo um pouco mais frio do que o passado, mas é um domingo que compõe a nossa vida e que nos dá essa oportunidade de nós hoje estarmos aqui para ouvir a Sueli depois da nossa prece.
Querido Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade e que, em teu nome, em nome de Deus, contando já com a presença dos bons espíritos que aqui nos intuem, que aqui nos inspiram, que aqui nos dão um toque para que estejamos mais acessíveis a compreender e analisar com maior clareza todos os ensinamentos que aqui serão abordados, que em teu nome, portanto, nós possamos iniciar a palestra da noite de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Vamos lá. Uma boa noite a todos. Vamos para a nossa tarefa aqui nessa casa espírita, que tem nos ajudado tanto a conhecer um pouco mais da doutrina, para facilitar a nossa estada nessa terra, né? Porque nós estamos aqui de passagem. Nós não pertencemos a esse mundo, né? Somos cidadãos do universo e estamos estagiando aqui nessa terra que, longe de ser um vale de lágrimas, é uma escola abençoada para que a gente possa aprender. Aí a gente renasce, né? Renasce nessa terra, renasce aí num corpinho infantil, assustando muitas vezes os pais que nos recebem, e chega aquele embrulhinho, né? Chegando da maternidade, sem manual de instrução, sem nada que ajude ali a gente a agir, não é? E vem ligando sozinho, não precisa, né? Liga sozinho e vaza. Aí a criatura tem quase vontade de devolver, falar, ó, tá com defeito, não é possível, tem alguma coisa errada, né? Casal, quando recebe uma criança em casa, é assustador. Realmente a gente olha aqui. Eu me lembro que eu fiquei bastante tempo sem filhos depois que me casei, uns 7 anos. E não estava muito habituada a ter criança em casa. Quando chegou, eu entrava no quarto daquele bebezinho, eu tinha certeza que já não conseguia mais viver sem aquele serzinho tão pequeno e tão adorável, né? Mas, ao mesmo tempo, dava uma insegurança, né? Assustava. Será que eu vou dar conta? Não é? Como é que pode? É quase que uma invasão na nossa vida muito boa, né? Uma invasão muito boa. E logo que a gente recebe esse presente aí de Deus, a gente percebe que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Mães, quando recebem um examezinho positivo de gravidez, nunca mais ela dorme igual, nunca mais ela se alimenta igual, porque tudo passa a ser em função daquele ser adorável, né? Que já ainda tão pequenininho, já preenche a nossa vida com muita luz, com muita luz, e a gente já não consegue mais conceber a vida sem eles, mas assusta. Será que vou saber cuidar, né? Então, muitas perguntas chegam e, às vezes, a gente precisa muito aí da assessoria, né? Dos avós, dos pediatras, aqueles todos que podem nos ajudar, né? Mas quem são nossos filhos, né? Quem são esses seres que mudam tantas coisas na nossa vida, que faz que a gente se modifique tanto os nossos valores, os nossos pensamentos, que representam em nossa vida essas coisinhas pequenininhas, tão vermelhinhas, né? Que conquistam aí rapidamente o nosso coração. É comum, às vezes, quando a menina engravida muito cedo, né, solteira, e os pais ficam desesperados, e aquele pai mais severo, não, vai para fora, não quero saber de criança, não sei. Olha, quando nasce, faz daquele avô um bobo, porque ficam todos, né, envolvidos, todos ali absorvidos por aquele bebê. Mas que representam, né, essas pessoinhas na nossa vida? E o que representamos nós na vida deles? Além de simples relacionamentos, pais e filhos, né? Que nós representamos, o que eles representam para a gente. E realmente parece, né, que a gente vê aquela criança nascendo, parece que ela não sabe nada ainda, né? Parece que ela é uma folhinha em branco e que a gente vai escrever, mas na verdade não é nada disso.
para compreender bem as crianças, para compreender bem o que se passa, né, naquela cabecinha e ter um relacionamento melhor com elas, nós precisamos desaprender algumas coisas que estão enraizadas aí, principalmente naquelas pessoas que não são reencarnacionistas. Não digo espíritas, porque a reencarnação não é privilégio, o conhecimento da reencarnação não é privilégio dos espíritas, né? A reencarnação sempre fez parte de todos os estudos religiosos, inclusive do catolicismo. Orígenes, que foi Clemente de Alexandria, ensinava reencarnação na escola de Alexandria. Todos os nossos padres aí do catolicismo conhecem muito bem o que seja a reencarnação e muitos abraçam essa ideia para si próprios, né? Embora não possam aí fazer essa divulgação. Mas a reencarnação é uma lei da natureza, não pertence a nenhuma religião e o espiritismo não inventou isso. Então, aquelas pessoas que realmente não alcançam essa ideia ou não querem, não entendem dessa forma, mas as crianças não são recém-criados ali pelo Criador. Elas são recém-nascidas no nosso lar, aqui nessa terra, mas não estão aqui pela primeira vez. Então, algumas coisas nós precisamos desaprender para poder entender melhor essas criaturinhas tão importantes e tão sábias também. Elas não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes físicos, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, bom ou mau humor, simpatia ou antipatia, doçura e agressividade. Cada ser é único em sua estrutura psicológica. Então, nós não passamos isso para os nossos filhos. Muitas vezes é comum a gente ouvir, olha, é igualzinho ao pai dele, tinha que herdar. Aquele temperamento difícil, aquele gênio complicado, né? Ou o pai às vezes fala a mesma coisa, né, com relação à mãe, ou então aos avós, né? É igualzinho ao avô dele, ranzinhas é igualzinho ao avô dele, só reclama. A gente vê muito acontecer essas coisas, mas de forma nenhuma essas características não são herdadas. Ah, mas então por que parece tanto? Por que é tão igual? É igualzinho. Bom, no caso de um avô, pode ser o avô retornando, na condição de neto, trazendo aquelas características, aqueles traços, não é, do caráter que aquele espírito carrega. Porque caráter todos nós temos sempre. Apenas ele pode não ser muito bom, não estar muito bem desenvolvido. Quando a gente fala, fulano não tem caráter, todos temos. Só que muitas vezes, no início, né, da vida ali de espírito, que ele passando pela fieira da ignorância, não necessariamente pela do mal, mas acaba muitas vezes enveredando pela fieira do mal, e não desenvolve muito bem esse caráter, né, para o bem, aí é outra história. Mas todos nós carregamos as nossas características, e as reencarnações só vão aprimorando, né, fazendo essa alma evoluir. Não é possível que pode ser um avô retornando, estão trazendo aqueles mesmos traços, aquelas características da alma, que a alma não perde as suas características quando desencarna. E muitas vezes o período de erraticidade não é muito longo para fazer que ela evolua tanto